Rio Negro, Manaus, Amazonas. Como em todos os dias, o porto está movimentado. Os barcos, o vai-vem dos carregadores, o trânsito dos passageiros que chegam e que partem para longas viagens Amazônia adentro. Na margem do rio a vida segue. A areia vira um campinho. É fim de tarde no norte do Brasil. A capital amazonense respira futebol. A partida era entre Elite Futebol Clube e Roma Santos Dumont. Sob a alegação de falta de segurança, o árbitro encerrou o jogo. O juiz surtou, 22 machos no ouvido dele, ele não aguentou. Nesse caso aqui não tinha nem 60% da partida ainda. Estava com 12 minutos do segundo tempo. Começou assim o maior campeonato de peladas de todo o mundo. No mesmo dia dessa confusão entre jogadores, dirigentes e árbitro, outros 96 times correram atrás da bola em 26 diferentes campos de futebol, a maioria de terra ou de areia. Ao todo, 500 equipes disputaram o torneio. Feira Manaus Moderna. Localizado na região central da cidade, o mercado tem de tudo em seus 17 mil metros quadrados de área. 10 mil pessoas circulam diariamente por aqui, das 3 horas da manhã até o meio da noite do dia seguinte. Em mais de 900 boxes, trabalham 4 mil feirantes. Um deles é Francisco da Silva Santos. Francisco vende verduras, legumes e frutas, e até camisas de futebol. O box funciona como sede informal do União da Ilha da Manaus Moderna. O feirante Francisco é o presidente do time bicampeão do Peladão de Manaus. Nascido dentro do mercado, o União da Ilha é um dos raros times ricos do campeonato. Não é rico, é um time unidos. Unido é muito unido, que todos se ajudam, um dá uma quantia, a colaboração outro da outra. O dinheiro vem dos próprios feirantes. São tantos pequenos patrocinadores que a camisa do time fica assim. Tem jogador do Manaus Moderna que ganha um bom dinheiro, de 2 a 3 mil reais por partida. Tem time que trabalha para garantir presença no Peladão. 2 meses antes de começar o campeonato, a gente realiza feijoadas com distribuição de brindes. Alguns empresários que moram no conjunto onde a gente reside, eles ajudam com algumas peças, com brindes para a gente sortear, alguns com dinheiro. Em 2012, o Peladão completou 40 anos. Foram 4 meses e meio de disputa. Começou em outubro e terminou em fevereiro de 2013. Durante esse tempo, não foi só o futebol que cativou a atenção dos moradores de Manaus. Avançou, vai! Essas moças são algumas das 500 candidatas à rainha do Peladão. Nunca imaginei ser gari na minha vida, mas foi as condições da vida, as dificuldades que eu fui passando na minha vida que me obrigou a optar, mas é uma profissão para mim abençoada. O salário não é ruim, é um dinheiro bom. Márcia Lobo fala muito e rápido. É capaz de contar a história de toda a família em poucos minutos. Só gasta um pouco mais de tempo quando lembra de um dia de março de 2009. Quando o herdeiro do trono inglês veio em Manaus, o príncipe Charles, né? Aí eu estava lá capinando a rua que ele ia passar, não perdi a oportunidade de sair na crítica em 2009, pegando na sua mão. Para mim foi uma honra tão grande que eu nunca me esqueci. Então, para mim, a crítica colocou uma frase tão bonita que até hoje eu tenho na minha cabeça, que é: o herdeiro do trono inglês veio em Manaus e soldou as gari, né? Que é uma frase tão bonita. Como é que você conseguiu segurar a mão do príncipe Charles? Segurando, normal, assim, como segurando a sua, assim, ó. Sim, assim muito, mas assim, mais ou menos. Sim, apertei, aí saí em todos os jornais na época. Até hoje eu tenho isso na minha memória.
O Rio Negro é o limite do bairro de São Raimundo. Márcia mora nessa casa humilde em uma rua pequena. Ela é mãe de 5 filhos. Rebeca tem 13 anos. Henrique Lancastre, 12. Renata Isabela está com 10. Raquel com 8. E Raíssa tem 2 anos. Os mais velhos cuidam dos mais novos. E assim Márcia Lobo pode trabalhar varrendo as ruas do bairro da Glória. Aos 34 anos, ela tomou coragem e se inscreveu no concurso de rainha do Peladão. Aí fiquei pensando se eu ia, se eu não ia, porque eu já tenho 5 filhos e eu achei que não dava mais para mim, né? Márcia não ficou entre as 100 classificadas para a fase decisiva do concurso. O título de rainha do Peladão 2012 foi para Juliana Soares, 18 anos, universitária e solteira. A mãe Coragem, porém, segue cheia de esperança. Minha vitória vai ser tão linda um dia que você dá até vontade de chorar, de emoção assim por tudo que está acontecendo, tudo através do meu trabalho, através assim do meu trabalho, da minha vida, pelos meus filhos, entendeu? Tudo eu faço em primeiro lugar, sempre eu digo, em primeiro lugar Deus, no céu e aqui na terra meus 5 filhos. Eu luto só por eles. Uma gota d'água. Esses 4 amigos do bairro da Cachoeirinha disputaram várias edições do Peladão por um time chamado Morrinhas do Egito. Eles estão reunidos para contar a história de um duelo, Silene versus Irecê. As duas eram muito bonitas, eram representantes mesmo da beleza da mulher amazônica, né? Pernas grossas, seios nem tão grandes nem tão pequenos. Aconteceu em 1974. Silene era do Morrinhas do Egito, Irecê do Central Park do bairro de Flores. A imprensa de Manaus alimentava o embate. O duelo valia o primeiro título de rainha do campeonato de peladas do Amazonas. Simão, irmão de Silene, era e é admirador de Irecê. Eu gostaria muito de tê-la conhecido depois. Provavelmente teria até casado com ela, quem sabe. Era muito bonita a Irecê. Mário jamais escondeu a preferência. Eu não vou casar mais primeira, maluco, mas eu só tinha olhos para Silene. A decisão se deu na noite de domingo, 22 de dezembro de 1974. Silene venceu. Aos 19 anos, foi a primeira rainha da história do Peladão de Manaus. Como estaria ela hoje, 39 anos depois? Ela está casada pela segunda vez. Ela foi casada com o psiquiatra Rogério Casado, teve 2 filhos, né, meus sobrinhos. O Pablo Casado, que é um apresentador de esportes radicais, e o Diego Casado, que é fisioterapeuta. E hoje ela está casada com o ex-vereador, com o Antônio Diniz, e tem um sebo, é o maior sebo de Manaus, o sebão da cidade, ali no centro. E eu acho bom vocês irem lá e tentar. Nesse ponto da história, é bom lembrar que nos dias que passei em Manaus, já havia sido avisado que Antônio, o atual marido de Silene, é homem ciumento e que certamente barraria qualquer tentativa de entrevistar a primeira rainha. Hoje ela não vem mais não. Eu acho que é amanhã. Não deu outra. O homenzarrão, estrategicamente, já estava plantado à porta do sebo. Não adiantou explicar o porquê da entrevista, a ideia da reportagem, o que estava fazendo em Manaus e que precisava falar com Silene. Eu vou te falar com o senhor. Esse negócio foi mais de... Foi 7 anos atrás. Foi em 74? Então ela já veio várias pessoas me de mandar amigo dela, nunca quis, né? Mas foi lhe garanto. Não adianta se eu perder seu tempo, ela não vai querer, eu lhe garanto isso. É mesmo? Eu nunca quis, ela, o negócio que ela esqueceu. Apagou. Não é fácil um repórter se dar por vencido. Mas é uma história tão rica, senhor. Tão rica. É uma história bonita dessa. Eu sei que é, mas ela não diz que ela não quer. Eu não podia fazer contra a vontade dela. O senhor não quer também? Mas ela diz que não quer e tem que ficar do lado dela. Em meio a essa missão impossível, o ex-vereador Antônio Ciumento falou que jogou basquete na juventude, que conheceu Silene quando ela era funcionária da Câmara Municipal de Manaus. Falou ainda do sebo que o casal mantém há 10 anos e que chegou a ter coisa de 100 mil livros. E depois de alguma conversa, o assunto voltou a ser Silene. Posso, Antônio? Eu vi que está vendo essa, falou? Tá bom. Foi um prazer. Prazer foi nosso. Toda vez que eu vier por aqui passar, passa aí.
Silene não passou. E essa história termina como começou, com o maior campeonato de peladas do mundo. O campeão do peladão foi o Martins Vical. É o primeiro título do time nesses 40 anos de história do Campeonato de Peladas de Manaus.